Vamos. Vamos aprender mais da palavra do nosso Deus, né? Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Nós estamos aprendendo como enfrentar a ansiedade, como podemos vencer a ansiedade. O versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então o apóstolo Paulo está deixando aqui a recomendação do Senhor, uma ordenança do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, de que não devemos andar em comunhão com a ansiedade, de mãos dadas com a ansiedade. Não devemos ter harmonia com a sociedade, com a ansiedade. E aí nós estamos estudando o contexto dessa ordenança. No contexto dessa ordenança, Paulo identifica duas irmãs que estão brigando, duas irmãs que estão em desavença na igreja, que é o versículo 2, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, é como se as duas estivessem ansiosas. Essa ansiedade está estressando elas. Elas estão sem paciência uma com a outra e estão brigando. E o apóstolo Paulo está chamando as duas a uma reflexão, a pensar da forma correta. Pensem concordemente no Senhor. Essa palavra concordemente, no grego, ela é autos, que significa pensar como se estivesse dizendo, pense de si mesmo. Como se fosse aquela questão, olha, não pense por influência de ninguém. Não pense a partir da provocação do outro. Não pense a partir das circunstâncias daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Pense de si mesma. Pense de dentro. Concordemente é pensar de si mesmo. Pensar de si mesmo no Senhor. Então é como se você quisesse saber quem você é hoje no Senhor. Eu vou pensar de dentro de mim em tudo aquilo que o Senhor pensa de mim, em tudo aquilo que Ele quer de mim. Então, quando você entra nessa harmonia do pensamento no Senhor, a respeito de si mesmo, o que Cristo pensa de você, você acalma o seu coração, você reflete antes de agir, as suas brigas e discórdias não vão ser mais como eram antigamente. Pelo contrário, se você brigar, vai ser consigo mesmo, para se conter, para ter equilíbrio, porque você está pensando de si no Senhor, tá? E aí, pensar de si mesmo seria você pensar de você como o Senhor pensa a teu respeito. E como é que o Senhor pensa a teu respeito? Veja só, Paulo ele está exortando as duas. Se ele está exortando as duas, ele está dizendo que as duas estão erradas. Mas será que Paulo sabia todo o contexto? Será que Paulo abordou profundamente o erro de uma, o erro da outra? Ou será que uma não estava certa e a outra errada? Para Paulo não, as duas estavam erradas. Por quê? Porque se as duas estão brigando, as duas estão erradas. Se uma estivesse brigando e a outra querendo a paz,
uma estava errada. Mas se as duas estavam em discórdia, então, a partir daí, as duas estão erradas. Por isso que Paulo diz: eu rogo a Evódia e rogo também a Sintique. Eu rogo as duas. Pensem no Senhor, porque vocês não estão pensando de si mesmas no Senhor. Como é que Jesus pensa de você? O que Jesus diria de você? Porque o que ele diz de você é o que você é. Mas Jesus Cristo não vai dizer de você o que você está externando ser hoje. Jesus conhece você mais profundamente do que você conhece a si mesmo. Então, não, Jesus ia dizer que eu sou um infiel. Jesus ia dizer que eu sou um injusto. Jesus ia dizer que eu sou um covarde, uma pessoa raivosa. Não, ele não ia dizer isso. Não é porque você está se comportando assim que você é isso daí. Ele sabe muito bem que você não é isso. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Porque Jesus conhece um você que você mesmo desconhece. E quem é esse você que você desconhece? Vamos pegar o exemplo do medroso Gideão. Na Bíblia, eu vejo Gideão como um dos homens de Deus, homens das pessoas de Deus, entre homens e mulheres, a pessoa mais medrosa que existe. Pela forma que ele responde ao Senhor. Moisés também teve lá aquelas inseguranças, aquelas coisas. Mas eu vejo Gideão como o principal medroso. Mas veja como Deus o aborda. Juízes 6, do 12. Então, o anjo do Senhor, quando está no lá maiúsculo, é o anjo teofânico. É a aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. É o próprio Deus aqui, na pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo, aparecendo. Mas não como Jesus Cristo, mas como mensageiro teofânico, aquele que está revelando Deus na sua pessoa. Então, Jesus aparece para Gideão aqui. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Em outras traduções, o Senhor é contigo, homem corajoso. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, que coragem é essa? Por que ele é chamado de homem corajoso, de homem valente, se ele está tremendo aqui, fugindo, apavorado? Veja só. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: meu Senhor. De novo, tremendo nas bases. Mas observe, o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele apresenta medo. Aí o Senhor agora vai e diz: vai nessa tua força. Que força? Vamos sair aqui. Vou colocar aquele lá. Não. Então, vai nessa tua força. O Senhor Jesus Cristo disse para Josué, ou para Gideão: vai nessa tua força. Que força? A força de meu Senhor. Vai nessa tua força e livra Israel. Aí ele: meu Senhor, novamente. Vamos ver. Que força era essa de Josué? Nós observamos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que é justamente dessa força que Deus se vale, da sua fraqueza, da sua forma de olhar para dentro de si e encontrar a verdade. Qual é a verdade a respeito do homem diante de Deus? Qual é a verdade? É que o homem, por ele mesmo, é forte e poderoso?
Não, né? É fraco e incompetente, incapaz, insignificante. Isso é a natureza do homem, certo? Então, Gideão, quando olha para dentro de si, ele vê o quão ele é fraco, o quão ele é incapaz. É justamente dessas pessoas que Deus se utiliza. E é a essas pessoas que Deus dá uma força extrema e absurda. Que elas olham para dentro de si, se reconhecem como incapazes. Ah, Senhor, eu estou perdido. Aí Deus diz, eu vim para os perdidos. Olha só, você me ganhou à medida que entendeu que é um fracasso, que é incapaz, que não consegue se salvar. A partir daí, você encontrou um Salvador, porque eu vim para os perdidos. Veja só o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O poder de Jesus Cristo aparece a partir da tua fraqueza. Então, quando Paulo estava muito pedindo a Jesus Cristo para se livrar daquele espinho na carne, porque ele achava que com aquele espinho ele não conseguiria seguir a sua caminhada, aí Jesus Cristo, não, é justamente por esse espinho que você terá o meu poder. O meu poder está aperfeiçoando nesse seu sofrimento. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas. Eu vou reconhecer que eu sou fraco, que eu não posso, que eu não consigo. Por quê? Porque Paulo agora estava olhando para essa verdade de que ele era fraco. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É isso que está acontecendo com Josué. Deus diz, vai, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Mas Deus está olhando para o que Deus fez no interior dele. Para o que ele se tornou a partir de Deus. Aí Josué olha para quem o Gideão olha, eu estou pregando em Agrestina sobre Josué. De vez em quando eu acho que eu vou trocar aqui, viu? Mas é Gideão. Aí Gideão olha para dentro de si, vê que não é nada, encontra essa verdade, e a partir daí Deus, olha aí, encontrei alguém forte, alguém que sabe que não é nada. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É isso lá com Josué. Josué, a partir do momento que ele entendia que era fraco, ele passou a ser Gideão, muito bem. Se quiserem comentar, questionar alguma coisa, peguem o microfone. A força de reconhecer a fraqueza inerente, né, aquela fraqueza de si, né, que está dentro de você, essa força de encontrar a fraqueza inerente e a de se apoiar na força transcendente, ou seja, aquela sem alcance. Quando você encontra a sua fraqueza e reconhece essa fraqueza inerente, a força transcendente de Deus passa a ser mais real na sua vida. Aquela força inalcançável passa agora a se tornar imanente, passa a se tornar presencial, alcançável na tua vida. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, Deus conhece uma mulher forte, jovens fortes, homens fortes, crianças fortes, a partir do momento que essas pessoas reconhecem que não são nada. Lembra do publicano que subiu no monte? Fariseu e publicano? O fariseu batia no pé dizendo que era forte, que fazia isso, aquilo e aquilo outro e tal, e que não era igual aos fracos pecadores. O publicano, pecador, dizia, Senhor, seja propício a mim, pecador, fraco,
não tenho capacidade nenhuma. Ele desceu justificado. Então, é essa a ideia aqui com Gideão. A força através do reconhecimento da fraqueza. A única coisa que parece estar sobre Gideão era a incerteza dele, certo? Isso não agrada a Deus. O dever dele era entender isso. Não, realmente eu sou fraco. Mas se Deus está dizendo que é comigo, então eu sou forte, porque Ele está comigo. Mas ele estava tão viciado em se esconder que ele não conseguia acreditar que com Deus ele seria forte. Veja só quantas incertezas. A Gideão resolve atender a Deus, porém, depois de algumas provas. Do 17 de Gideão 6, ou de Juízes 6, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Me dá um sinal para que eu realmente saiba que é o Senhor que me fala, para que eu tenha coragem. É basicamente isso. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Pronto, ele pediu esse sinal, o Senhor Jesus esperou, ele voltou, apresentou a oferta. Deus fez com que a oferta fosse aceitável, né? Consumiu no fogo aquela oferta e tudo, e ele: estou diante do Senhor, vou morrer. Disse: não, você não vai morrer. Aí, veja só, do 33 agora, e todos os midianitas, ele já tinha uma prova, né? O que ele pediu tinha, mas não adiantou. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesitas se juntaram após dele. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel. Irmãos, ele está pedindo mais uma prova de que é Deus, mas ele já tinha. Isso é o erro. As desculpas, querem arranjar um motivo para não fazer. Aí o Senhor: está bom. E assim sucedeu. Todo a grama ou o terreno estava seco, e ele espremeu, caía água da lã. Ele se satisfez com essa prova? Não, ainda medroso. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Então faça o contrário, Senhor, que aí eu vou ter prova de que é o Senhor mesmo. Deixe que só ao redor da lã agora fique molhado, e quando eu pego na lã não tem nenhuma gotinha. E o Senhor fez assim. Ele se satisfez. Veja, Josué tinha coragem, a prova é isso. Ele só não estava identificando essa coragem, porque é preciso de coragem ou não para arranjar desculpas diante de Deus? É ou não é? Ele sabia disso, porque veja o argumento dele. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Eu sei que eu estou provocando o Senhor.
É corajoso, muito corajoso. Só que nós usamos nossa coragem para muitas coisas e não usamos para outras coisas. Quando nós usamos a coragem para alguma coisa que é preciso e que a gente sabe que deve ser realizada, nós estamos condenando a nós mesmos quando não vamos com essa mesma coragem fazer o que Deus quer que a gente faça. Era o que Gideão estava fazendo, usando a coragem que Deus deu a ele para confrontar Deus e não para realizar a vontade de Deus. Agora veja só, Deus alimenta a sua coragem com gatilhos de medo. Deus aumenta a possibilidade do teu medo para forjar a sua coragem. Porque vê o que Deus faz. Ele já era medroso, minha gente. E vê o que Deus faz. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas às suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Tá? Veja a lógica de Deus aqui. Eu não vou salvar vocês com a força de vocês, para que depois vocês não digam: eu fui salvo porque eu. Não. Tem muita gente. Vamos diminuir esse exército. E veja o que Deus faz. De 32 mil valentes, 22 mil foram embora. Ficou quantos? 10 mil valentes, né? Mas veja só. Juízes 7:3. Isso Deus fazendo com uma pessoa medrosa. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Olha agora, o medo de Gideão sendo provocado, porque ele já estava com medo com 32 mil, agora sobrou só 10. Aí Deus provoca mais ele ainda. De 10 mil valentes, 9.700 foram embora, depois dessa outra prova de Deus. Agora Gideão só tinha 300 homens. Veja o que Deus diz. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se ajoelhar, deixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. 300 homens fizeram como Deus disse que deveriam ficar. Imagine Gideão uma hora dessa. Já foi embora um monte. Gideão só tem 10 mil. Aí daí a pouco, aquela multidão, e não vai sobrar ninguém não, E todo mundo se ajoelhando na água e lambendo. E Gideão apavorado, certamente, né? Aí sobram 300 homens. Sabe o que isso significa? Os midianitas eram exércitos de 135 mil. Eram 135 mil valentes contra 32 mil valentes. Agora é 135 mil contra 300 valentes. Uma proporção de 450 soldados contra 1. Equivale basicamente a 0,22% de proporção. Veja o que Deus faz. Deus detesta, Ele odeia a covardia. Ele não aceita o medo. O seu povo tem que ser corajoso. Vós não recebeste espírito de covardia, não é assim que diz na carta do apóstolo Paulo?
Vocês não receberam o espírito de covardia, mas de coragem e de poder. Veja, então Gideão agora só tem 300 homens. Mas o que é que eu quero que os irmãos reflitam nesta noite? É sobre isso. Deus, Ele conhece você. Ele sabe a pessoa corajosa que você é, a pessoa amorosa que você é, a pessoa com capacidade de perdoar que você é, a pessoa paciente que você é, a pessoa sábia, longânima que você é. Por que Ele sabe disso? Porque Deus sabe que você é assim, lá no fundo, apesar de você se mostrar o contrário. Por que Ele sabe? Irmãos, isso é um estudo, né? Pode interagir. Oi? Porque Ele conhece nós no íntimo. Ele nos conhece no íntimo. E por que Ele nos conhece no íntimo dessa maneira? No íntimo, dessa maneira. Porque Ele não olha no nosso íntimo e de fato vê um bando de covardes. Um bando de pessoas rancorosas, um bando de pessoas sem amor, sem fé, sem bravura. Porque Ele não vê. Porque Ele mesmo que dá essa coragem. Ele mesmo colocou isso em nós. A fé que Ele implantou no seu coração, ela tem tudo isso inerente nela. Tudo isso. Nós só não usamos. Aí quando não usamos, nós dizemos: eu sou tão impaciente, eu sou tão estressado, eu sou tão ansioso. Mentira, você não é nada disso. Jesus Cristo conhece você mais do que você se conhece. Que bom seria que você se conhecesse como Cristo te conhece. Aí você ia usar esse poder, né? Através de sua fraqueza, usaria o poder dele para mudar muitas coisas ao seu redor. Principalmente esse comportamento, né? Que você sabe que não é de Deus. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida, pergunta? Então, oi? Pega aí o microfone. Tá aqui, ó. Escolhido de Deus que a gente deve se espelhar muito nele, se chama Davi. Porque veja, era frágil, era um homem de baixa estatura, mas ele sempre era obediente a Deus. Se Deus ordenou que ele fosse forte e fosse um vencedor, ele não temeu a nada. Justamente. Inclusive os outros, como o exemplo de Isaías, ainda usou aquela desculpa que era, habitava no meio de um povo muito impuro. Os outros personagens que Deus escolheu, todo ele mostrou essa fraqueza sem ter essa condição de se espelhar em Deus. Deus está mandando o povo dele. Veja também o que aconteceu com Sansão, né? Sansão, quando ele obedecia a Deus, o Espírito de Deus prevalecia sobre ele. Pode continuar falando, depois ele volta. Prevalecia sobre ele fazia tudo o que Deus ordenava, mas quando ele achava que o mérito era dele, a consequência que ele terminou, né? É verdade. Terminou obedecendo a Deus, ele já estava cego e ele reconheceu que todo o mérito era de Deus e não era dele. Isso aí. Então, Davi é um bom exemplo, né, a ser seguido. Como um menino ainda, ele não tinha idade de ir para a guerra. E os que tinham idade de ir para a guerra estavam com os joelhos tremendo. O próprio Saul, que era enorme, né, que era o mais capaz de enfrentar o gigante, estava todo trêmulo. Davi disse: mas como assim? Vocês vão deixar o exército do Deus vivo ser envergonhado desse jeito, com a afronta desse incircunciso? Eu irei, o Senhor será comigo. E ele tinha essa consciência. Davi sabia que também não tinha condição, como todos os outros estavam sabendo. Porém, a diferença é que ele sabia que não era nada e sabia que no Senhor ele podia fazer proezas. É assim que nós devemos ser, tá? E nós precisamos ter essa consciência. Não somos nada, mas no Senhor faremos proeza. Tá bom, irmãos? Aí essas duas irmãs,
estão sendo convidadas por Paulo, exortadas por Paulo a entender isso. Pensem concordemente no Senhor. Pensem de si mesmas no Senhor. Reconheçam que vocês estão em Cristo e vivam a partir daí. E não a partir dos sentimentos, dos pensamentos negativos, intrusivos, seja lá do que for, do pecado do outro ou do seu. Não viva a partir daí. Viva a partir do seu pensamento no Senhor. Tá, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo. Jéssica, nos conduz em oração. Senhor Deus, eu quero agradecer por esse momento aqui, eu quero sua palavra. Te agradecer pela vida da igreja, que todo mundo veio saúde, que peço que esteja abençoando nossa volta para cá. Amém. Amém. Pronto, irmãos. Está encerrado. Podem se cumprimentar, se confraternizar. Thank you.